Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa última aula de responsabilidade social e ambiental. Você já me conhece das outras aulas, eu sou a professora Luísa. Vou sentir saudades. Hoje, nossa última aula, finalizando então com um tema muito importante. Nós já vimos a respeito da crise ambiental e social e desenvolvimento sustentável, da importância do equilíbrio entre os três pilares, o ambiental, o social e o econômico, a importância de se buscar um desenvolvimento mais sustentável, porque nós estamos vivendo uma crise socioambiental. A questão da importância da responsabilidade das empresas em relação ao meio ambiente, tanto públicas quanto privadas, a governança corporativa, questão da transparência, a importância da ética, nós vimos a diferença entre lei e ética, a importância que as organizações elas cumpram com o seu papel, elas cumpram com a sua função não só em relação ao seu negócio, mas em relação ao meio ambiente e à sociedade. Nós vimos a respeito da importância das ONGs e dos organismos internacionais, como as ONGs atuam, a importância delas trazendo para nós informações em relação, denunciando muitas vezes as causas relacionadas ao meio ambiente, empresas que poluem, empresas que degradam. Então, tudo isso nós vimos no decorrer das nossas aulas, nós vimos diferentes situações geradoras de aprendizagem, a partir delas nós resolvemos situações, problemas, para que a gente possa compreender no nosso dia a dia como funciona, como eu agiria se fosse naquela situação. Então, a importância dessas situações geradoras de aprendizagem para trazer a gente para a realidade, para que a gente possa pensar a respeito no nosso dia a dia. E na aula de hoje nós vamos ver a respeito das alternativas socioambientais. A importância de alternativas socioambientais, existem alternativas socioambientais, como elas funcionam, qual a importância dela hoje na atual conjuntura relacionada a essa crise social e ambiental, a busca de novas práticas, de uma nova forma de se olhar para o lucro, de se olhar para a questão ambiental e social. Então, existem alternativas socioambientais, nós vamos ver os conceitos a respeito disso, nós vamos ver exemplos a respeito das alternativas socioambientais. Então, eu te convido, vamos ver? Você conseguiria me dizer quais são as alternativas socioambientais nos nossos dias atuais? Quais são essas alternativas? Hoje nós estamos acostumados nas empresas, normalmente no nosso sistema capitalista, o objetivo final é o lucro, né? O principal objetivo é o lucro. Mas já existe uma nova forma de se olhar para essa questão de você pensar nas decisões, não pautando-se no lucro como principal objetivo. A gente vai ver que a gente pode pautar-se sim na questão ambiental, pode pautar-se na questão social e que existe uma nova forma, uma nova realidade de se olhar pensando no planeta, pensando nos recursos naturais, pensando na sociedade de um modo geral, pensando nas questões sociais, nas pessoas de baixa renda, buscando soluções para esses problemas. Então, tudo isso nós vamos ver e nós temos uma situação geradora de aprendizagem que é relacionada ao Juca. O personagem da aula de hoje é o Juca e o Juca, ele trabalha na empresa incubadora Granja Pio, na cidade de Águas Claras, e esta granja ela sofria com as perdas naturais de cascas de ovos quebradas. E Juca ele sugeriu a coleta seletiva dessas perdas, produzindo uma ração animal. Em contrapartida, Juca ele vai transformar o restante dos dejetos em adubo para utilizar na área verde da própria empresa.
no sítio do Juca, que tinha apenas uma plantação de milho, passou a abrigar um agronegócio rentável, que envolveu locais, oportunizando trabalho e emprego aos interessados. Será que nós podemos compreender essa prática como uma alternativa socioambiental? A associação da empresa à proposta de Juca deu origem a uma transformação ambiental? E de que modo? Então, nós vemos aqui que o Juca, ele percebeu que na empresa que ele trabalha, na Granja Pio, tinha uma perda decorrente, uma perda natural das cascas de ovos. E ele viu nisso uma oportunidade de aproveitar aquilo lá. Ele conseguiu não só aproveitar, mas transformar isso em adubo no sítio dele. E isso trouxe uma reação em cadeia. Isso foi trazendo benefícios também para as pessoas, trazendo emprego, ajudando na questão ambiental também, ajudando a cidade de Águas Claras na questão ambiental. Então, tudo isso trouxe benefícios para todos, benefícios mútuos. Então, essa é a situação geradora de aprendizagem da aula de hoje. E logo nós vamos ver a primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Bom, nossa situação geradora de aprendizagem, o caso do personagem Juca hoje. Você lembra dos personagens que nós já vimos? O João, o Abner, o Arnaldo, os personagens principais, das nossas situações geradoras de aprendizagem. E hoje nós temos a história do Juca. Então, o Juca, que trabalha na Granja Pio, vamos ver então essa primeira situação. A Granja Pio, ela começou a ter mais espaço e foi aumentando a produção, mantendo incentivo ao negócio de Juca como uma solução para os resíduos gerados. A empresa, ela teve que investir em saneamento básico local e na qualidade da água, trazendo para a comunidade emprego e qualidade de vida. Será que a prática iniciada por Juca, ela deu origem a um negócio social? Surgiu uma cadeia ambiental e negocial a partir dessa prática? Então, a questão das transformações que surgiram e se questiona se isso deu origem ao negócio social. Quais as transformações que isso trouxe, qual o impacto que isso trouxe para o meio ambiente. Então, nós vamos ver alguns conceitos para ajudar a resolver essa situação. Então, os conflitos socioambientais, eles são oriundos e inerentes à formação da nossa sociedade. E para suprir as necessidades da sociedade, as alternativas socioambientais surgem, dentre elas os negócios sociais. O negócio social é uma mudança de concepção do conceito de riqueza. Além de ser viável economicamente, um negócio social ele existe para buscar solução a uma questão social. Então, quando a gente pensa de uma nova forma de você enxergar a riqueza, a gente está olhando para um negócio que não tem como sua principal função o lucro. É uma nova forma de se olhar para um negócio.
esse negócio, o principal objetivo dele está na causa social, em resolver problemas sociais. Esse é o principal objetivo do negócio social. Diferente do que a gente está acostumado, diferente do que a gente viu até em relação ao sistema capitalista. Então, um novo jeito de se pensar em negócio é o negócio social. Então, nós vamos ver, em relação a isso, isso causa um impacto positivo em uma comunidade. E ele vai ampliar as perspectivas de pessoas marginalizadas pela sociedade, aliada à possibilidade de gerar renda compartilhada e uma autonomia financeira para os indivíduos de classe baixa. Então, quando eu digo aqui, que você está procurando trazer um impacto positivo para aquelas pessoas de classe mais baixa, gerando uma renda compartilhada e uma autonomia financeira. Então, aqui é importante que você vai buscar oferecer produtos de qualidade. Você vai buscar oferecer equipamentos com preços mais acessíveis, mais baixos, um acesso ao crédito. Então, aqui, eu não estou dizendo que o negócio social é filantropia. Ele é um negócio, porém é um negócio que o objetivo principal dele não é o lucro. Ele vai ter o retorno financeiro, porém o retorno financeiro é para garantir esse negócio que visa trazer um retorno social, que visa trazer para as pessoas que estão marginalizadas, para as pessoas que têm dificuldade de acesso a serviços de qualidade, a tecnologia, que não têm esses serviços sendo ofertados, elas terem essa possibilidade. Então, por isso que o negócio social, ele traz um impacto positivo. Além disso, nós temos que os negócios sociais ou o negócio social, ele foi um termo utilizado pelo professor Muhammad Yunus. O Muhammad Yunus, inclusive, ele foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Em 2006, ele ganhou o prêmio. O Yunus, juntamente com o Reitz, eles criaram a Grameen Creative Lab. O intuito da criação da Grameen Creative Lab foi no sentido de superar a pobreza. O principal objetivo deles era superar a pobreza e atender outras causas sociais. Então, o negócio social, ele constitui-se numa sociedade empresária prospectada para atingir os objetivos sociais no mercado do seu segmento. E aí, sem perda dos dividendos. Por isso que não se pode confundir com uma sociedade não empresária, como uma ONG, por exemplo. A gente não pode confundir os negócios sociais com as ONGs. Como eu falei, é um negócio de uma sociedade empresarial. E ele busca, a diferença é que o objetivo principal dele não é o lucro. Então, o objetivo desse negócio é trazer, vamos lá para o quadro, é oferecer esses produtos e serviços de qualidade à população excluída do mercado tradicional, buscando erradicar a pobreza, mitigando as desigualdades sociais, além de preservar o meio ambiente, de buscar preservar o meio ambiente. Então, é diferente quando a gente fala de um negócio social, só para compreender aqui a diferença, se eu for oferecer um serviço de eletricidade solar para uma comunidade rural isolada lá no Pará, que tem essa dificuldade de receber esse serviço, é diferente de eu oferecer esse mesmo tipo de serviço
numa cidade de Campinas, por exemplo, que já tem acesso à eletricidade. Então, percebe a diferença? É um negócio que ele visa atender a uma necessidade social, a uma carência que aquela comunidade, que aquela população tem. Então, eu trouxe um exemplo em relação a isso, dessa empresa chamada For You To, que ela foi criada por esse jovem aqui, Gustavo Fuga. Ele criou a For You To em 2011. Ele sempre quis ter um negócio social, ele já tinha a intenção de ser um empreendedor, mas um empreendedor social. E ele criou, então, um centro de idiomas que traz professores estrangeiros para dar aulas de inglês em bairros carentes da capital paulista. Até hoje, mais de 3.000 pessoas de baixa renda já passaram pela escola. Então, esse negócio, ele percebeu, ele fazia visitas já, ele fazia um trabalho social em ONGs, e ele percebeu que existiam salas ali que não estavam sendo ocupadas, que estavam lá abandonadas. Então, ele percebeu uma oportunidade de utilizar essas salas para ofertar cursos de inglês gratuitos para aquela população, dar aulas de inglês. E ele percebeu nisso um negócio, que poderia virar um negócio. Então, ele transformou aquilo, ele com apoio ele recebeu apoio de ONGs, ele recebeu apoio financeiro de investidores, e ele transformou isso num negócio social. Então, essas aulas hoje, elas têm um custo, porém é um custo baixo, porque ele conseguiu, então, transformar num centro de cursos de inglês e traz professores estrangeiros, traz professores de fora para, como um intercâmbio. Esses professores têm interesse de conhecer como é a vida daquelas comunidades e eles ofertam, então, esses cursos que têm um custo aproximadamente de R$ 76, então é um custo bem baixo. Isso inclui matrícula, inclui o material também e a mensalidade. Então, é um custo baixo para poder manter o negócio, não é para ter um lucro, mas é para poder manter o negócio e conseguir ter qualidade, oferecer qualidade nesse serviço. Então, aí a importância, né, dos negócios sociais e um exemplo que você viu concreto na prática aí de um negócio social. Então, voltando para o quadro, o negócio social, ele considera trabalho em rede, fazendo parceria de forma a fortalecer e ampliar o impacto da atuação do negócio. Ele visa, né, combater ao trabalho escravo, forçado ou infantil, ele não admite isso. Além disso, ele tem o cuidado com a cadeia produtiva. O que isso quer dizer? O cuidado na seleção dos fornecedores ou dos prestadores de serviço, né? Quem são os fornecedores no caso de uma empresa? Que eu falei de serviço, mas no caso de uma empresa, esses fornecedores, eles são idôneos, eles se preocupam com as questões ambientais e sociais. Então, além de se preocupar, né, com a própria empresa, eles se preocupam com a seleção também dos fornecedores. Voltando, nós temos então também o gerenciamento do impacto ambiental, e eles buscam fazer uma articulação com as políticas públicas. Então, é importante compreender que o negócio social, ele leva ao empreendedorismo social, e isso nos remete a um estudo de investimento de impacto. Então, o negócio social, ele leva ao empreendedorismo social. O que é esse empreendedorismo social que vai levar ao investimento de impacto? Então, vamos ver o conceito primeiro de empreendedorismo social, que ele trata-se de um negócio social que vai de encontro à satisfação
necessidades sociais, conforme a Grammy Creative Label. Então, esse conceito, ao contrário do negócio tradicional, um negócio social ele vai operar em benefício da satisfação das necessidades sociais, que visa permitir à sociedade funcionar de forma mais eficiente. Então, o investimento de impacto, ele é aquele feito em sociedade empresária, organizações ou fundos, que objetiva gerar tanto um impacto social quanto ambiental mensurável e com retorno financeiro, com resultados socioambientais que vai abranger a atividade específica socioambiental, contemplando projetos empresariais que tragam um resultado, um impacto positivo quantitativo. Então, o negócio social, ele vai gerar um empreendedorismo social, né? Você viu aí um empreendedor social, um jovem que teve a ideia de trazer um curso de inglês numa área pobre, que ele viu ali a oportunidade de trazer depois, formando isso, tornando isso um negócio e trazendo profissionais, professores de inglês de fora para dar um curso para essas pessoas com baixa renda que não teriam, é importante, né? Eu trouxe o exemplo da questão da eletricidade e nesse exemplo também é importante perceber, você pode pensar assim, mas é só um curso de inglês. Não, a diferença está na acessibilidade, porque se a gente pensar nessas pessoas que têm carência, que não têm recursos financeiros, muito, né, para pagar às vezes até a comida, as coisas básicas necessárias para sobreviver, não iriam ter condições de ter um curso, de frequentar um curso de inglês, de comprar materiais, né? Porque esse valor de R$76, para quem já consultou, né, quanto custa um curso de inglês, sabe que é um valor irrisório, que não paga nem um terço do material, que dirá as aulas, que dirá a matrícula, e ainda com professores renomados, com professores que vêm de fora. Então, essa é a principal diferença. Então, quando a gente pensa, né, na nossa situação, na questão do Juca, vamos lá? A iniciativa de Juca, ela resultou num empreendimento social de impacto ambiental. Porque os resíduos de uma empresa passaram a ser atividade fim de outra, dando origem a um negócio socioambiental que livrou a cidade de Águas Claras da poluição ambiental. Então, a sociedade ela se livrou da possibilidade de poluição do solo com os resíduos e a seleção levou a utilização em cadeia desse recurso a todos, caracterizando essa atividade como um negócio social e ambiental. Então, o negócio, a ideia de Juca, ela teve uma reação em cadeia porque ela conseguiu não só resolver o problema da empresa, mas ela resolveu o problema daquela cidade em relação à contaminação do solo. Ela ainda trouxe outros benefícios, né, que você viu a empresa trazendo saneamento básico, fazendo uma série de melhorias para aquela sociedade. E ela trouxe também empregos, ela gerou um novo negócio, gerou um negócio social. E isso, então, trouxe um impacto, tanto social quanto ambiental positivo. Então, com isso, nós conseguimos resolver a nossa primeira situação-problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Ajudou a resolver a primeira situação do Juca, agora vamos ver a próxima. Com o crescimento do seu agronegócio, ele passou a contar com os vizinhos do sítio. Eles montaram uma cooperativa, então, para gerir os negócios, buscando uma melhor forma de gestão. Um dos vizinhos, agora cooperado também e ligado à tecnologia, ele propôs a automação dos bebedouros e comedouros e também a climatização para os porcos confinados. O Chico e o Luiz, que são ligados à construção civil, eles vão ajudar. E, em troca, eles vão ter direito a retirar a água das terras de Juca. E a viabilização disso também vai se dar pelos vizinhos, melhorando a forma de coleta de água. Será que essa circunstância representada pelo agronegócio de Juca e todas as iniciativas expostas, elas deram origem a que tipo de economia? Então, a gente viu aí que os vizinhos, o negócio cresceu e os vizinhos, eles também resolveram participar, ajudar. Então, um tem conhecimento em tecnologia, o outro conhecimento em construção. Então, com isso, eles vão fazer uma parceria. Em troca, o Juca também vai oferecer a água para esses vizinhos do sítio. Então, a gente vê aí um tipo de economia. Então, que tipo de economia será que se refere a essa economia aí em relação a esse negócio do Juca com os vizinhos dele? Então, a economia solidária. Não sei se você já ouviu falar a respeito da economia solidária, mas são novas formas de organização de produção opostas àquela que rege o mercado capitalista, que ele busca a igualdade social e o pleno emprego. É um modo de produção que se caracteriza pela igualdade de direitos. É importante que um importante autor que traz o conceito, que é o Paul Singer. O Paul Singer que ele deu início a esse tipo de economia. Então, ele fala que os meios de produção, eles são de posse coletiva dos que trabalham com eles. Essa é a característica central. Então, a questão da igualdade social, a questão do pleno emprego. Diferente quando a gente fala que os trabalhadores, eles são donos do meio de produção. O meio de produção, ele pertence a todos. Diferente do sistema de capitalista. Você lembra que a gente viu na aula que o dono dos meios de produção é o capitalista, né? Os empregados, eles só utilizam os meios de produção para produzir. Então, aqui é uma diferença grande em relação ao capitalismo. Voltando, um outro conceito também em relação à geração trabalho. O Mansi, ele fala da economia solidária e ele caracteriza ela falando de geração trabalho, que é a colaboração como uma ação solidária construindo uma sociedade pós-capitalista, que é marcada pelo convívio harmônico. Então, ele traz aqui, o Mansi, esse outro conceito em relação à economia solidária. E nós temos aqui, além da economia solidária, eu trouxe o exemplo aqui, um outro tipo, que é a economia colaborativa. A economia colaborativa, ela busca o consumo colaborativo. E a ideia aqui é compartilhar. Então, aqui a gente tem a imagem dessas bicicletas. Você já deve ter visto ou na sua cidade ou viu em algum noticiário, porque essa parceria aí, no caso com o Itaú, ele ofereceu essas bicicletas que as pessoas podem utilizar para trechos curtos normalmente. Você tem
Por exemplo, você pega uma bicicleta dessa num local e vai ter um outro ponto onde você vai deixar a bicicleta e pegar outra bicicleta para fazer outro trecho. Então, é uma forma de você, né, compartilhar, utilizar, várias pessoas utilizando a bicicleta, deixando de poluir o meio ambiente, e é uma forma de um consumo, então, compartilhado. Quando a gente fala de consumo compartilhado, hoje a gente tem várias ideias em relação a consumo compartilhado, justamente por essa questão de pensarmos num meio ambiente mais equilibrado, nesse equilíbrio de um desenvolvimento sustentável, de não se utilizar os recursos naturais de forma irresponsável, pensar que esses recursos eles são finitos. Então, hoje a gente tem vários meios da gente fazer esse consumo compartilhado. Por exemplo, no caso de roupas, a gente tem bazares que funcionam até pela internet, de troca de roupa, que você pode trocar, ou que você pode pegar emprestado e depois devolver. Então, a gente tem vários exemplos em relação a esse consumo compartilhado. Além disso, voltando lá para o quadro, eu trouxe também um exemplo que hoje também tem se tornado parte dos negócios, essa questão do consumo compartilhado, um aplicativo condominial que ele integra várias plataformas e serviços supostamente ajustados às necessidades dos moradores. Então, aqui tem o exemplo da questão do Pet Hub, que ele foi pensando na questão dos bichos de estimação de um condomínio onde as pessoas tinham muitos animais, e aí um empresário teve a ideia de criar, então, a questão da hospedagem, de que os vizinhos participassem, então, e oferecessem esse serviço. A Pet Hub, ela foi comprada pela Pet Anjo, né? Então, ela se tornou um negócio também lucrativo aqui, e ela foi comprada por essa grande empresa também que oferece serviços pet. E nós temos um exemplo também da Tem Açúcar. A Tem Açúcar é bem interessante, se você puder depois pesquisar e acessar o site, só procurar lá, pesquisar Tem Açúcar, você vai encontrar. É bem interessante a forma como eles construíram essa questão, pensando em antigamente, que a gente tinha mais acesso aos nossos vizinhos antigamente. Hoje a gente acaba muitas vezes nas grandes cidades, nos grandes centros, principalmente quem mora em apartamento, nem conhecendo quem é o seu vizinho. Então, a gente antigamente tinha mais esse acesso, a gente batia na casa do vizinho, acabou o açúcar, acabou, né, precisa de ovo para terminar o bolo. Então, isso era uma coisa comum. E ela, pensando, então, no condomínio, que ela vivia num condomínio e que as pessoas, que ela passou por isso, com certeza, de faltar algum ingrediente que ela precisava, e ela não ter, ela teve a ideia desse Tem Açúcar, que é o compartilhamento das pessoas através de um aplicativo. Elas interagem ali e pedem coisas emprestadas, não só ingredientes, mas preciso de uma furadeira, quem tem uma furadeira para me emprestar hoje, empresta por quantos dias, tudo é bem explicado, quantos dias vai emprestar, de quem vai emprestar. E funciona, tem vários depoimentos das pessoas que ficam gratas de poder ajudar, somente pela possibilidade de poder ajudar. Então, você vê aí que é um exemplo real aí de consumo compartilhado. Voltando lá, então a gente, após 9 meses no ar, ela já tem 56 mil usuários. E a empresária, essa pessoa que criou o site, a Camila, ela fala que em vez de olhar o que a gente não tem e produzir mais, a gente realoca os recursos. Então, é pensar
de uma forma diferente, ao invés de pensar apenas naquilo que a gente não tem, né, e querer produzir mais, a gente realocar aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes, né, acontece da gente olhar para o guarda-roupa e parece que tem um monte de roupa lá. Mas aí você fala, não, mas essa roupa, eu vou de novo, aquela festa com aquele vestido. Então, tem várias empresas, eu conheci esses dias também uma empresa que ela facilita como se fosse uma sociedade. Você leva o seu vestido lá, você pode alugar o seu vestido e você pode também alugar outros vestidos que tem lá por um preço acessível, compartilhando isso. Depois, se você quiser, você pode vender também, mas são produtos usados, vestidos que já foram utilizados, mas que estão novos. Então, a gente vê a importância disso para o meio ambiente, porque além de você não estar comprando, você não está gerando a produção, que a empresa vai utilizar mais recursos naturais para poder produzir, além da poluição, além de você pensar no descarte, que muitas empresas não se preocupam com o descarte dos produtos. Então, é uma forma de você pensar aí, tanto no meio ambiente, como pensar também em viver melhor em sociedade, em compartilhar. Como a gente pensa antigamente, essa questão de bater na porta, pedir para o vizinho emprestado, isso era uma coisa comum que nós fomos perdendo isso. A gente foi perdendo isso e muitas vezes a gente tem até vergonha. Então, é uma nova forma de pensar sociedade, uma sociedade que valoriza menos o ter e mais o ser, mais as pessoas, mais ajudar o outro. E pensando assim, você está pensando também na questão do meio ambiente. E uma outra tipo de economia que eu trouxe é a economia criativa. A economia criativa, ela teve origem nas indústrias criativas pelo primeiro-ministro australiano, que usou o termo Creative Nation, nação criativa, e ele via na globalização a oportunidade dela em relação às mídias digitais como uma forma de informar e de subsidiar ricamente a criatividade, além da forte e importante contribuição ao desenvolvimento do país. Então, esse projeto Criaticidade, ele trouxe uma forma de pensar num conjunto de setores econômicos específicos, cuja seleção é variável de acordo com a vocação da região ou país e a potencialidade de gerar riqueza, trabalho, arrecadação tributária e divisas. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Google e da sua plataforma de busca. Então, quando a gente pensa na economia criativa, a gente pensa numa forma diferente de se criar negócio, de se fazer negócio. E no caso, a ideia inicial realmente foi de se utilizar as mídias, de se utilizar a tecnologia para aproveitar isso em prol da criatividade. Então, o Google é um exemplo disso. O Google é a sua plataforma, quem pensaria, alguém pensou, mas há muitos anos atrás a gente não imaginava que pudesse existir uma plataforma como essa, que você digita praticamente qualquer coisa lá e a gente vai encontrar alguma informação, E muitas vezes são informações valiosas, informações que tiram as nossas dúvidas ou que encontram algum assunto relacionado que a gente vai pesquisar e vai ter ali a ideia de um livro, algo que a gente vai poder resolver o nosso problema. Então, são novas formas de se pensar negócios. Tem um tipo de negócio que eu também vi a respeito dessa questão da criatividade, que as pessoas estão usando também plataformas para poder oferecer serviço. Vender não, é uma moeda, não é dinheiro,
é uma moeda que se utiliza, você se cadastra e você tem ali como se fosse 5 moedas ali que você pode trocar por serviços. E também existe, né, quando a gente pensa falando da questão, né, de criatividade e de consumo compartilhado, um outro site em que as pessoas trocam realmente serviços entre si, você oferece o seu serviço e você pode também se cadastrar ali e utilizar em troca um outro tipo de serviço. Então, é uma forma de você ter ali a sua atividade, não precisa nem ser a sua atividade principal, de repente algum dom que você tem no final de semana, que você sabe fazer, e você oferta isso, a outra pessoa precisa daquele tipo de serviço, seja corte de cabelo, tem até consultas médicas, que são trocados esses serviços. Eu tenho ali uma atividade que eu sei fazer e eu troco por outro tipo de serviço. Então, essa é uma nova forma também da gente pensar. Então, em relação ao agronegócio de Juca, o agronegócio de Juca e todas as iniciativas que foram expostas mostram, pela constituição da cooperativa, o espírito de solidariedade. Portanto, trata-se de um exemplo de economia solidária. E a proposta é de agregar a tecnologia ao agronegócio com vistas à qualidade. E isso pode ser um exemplo, então, de uma economia criativa. E a ação dos vizinhos Chico e Luiz para a adequação local e a implantação da tecnologia e troca para a recepção da água, ela representa uma economia colaborativa. Então, aqui a gente viu o exemplo dos 3, economia solidária, criativa e colaborativa, que eles estão buscando, então, um equilíbrio entre o abundante e o escasso. Com isso, então, a gente finalizou mais uma situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, muito interessante esses conceitos novos, e que é muito gostoso de trabalhar esses conceitos e ver que existem alternativas socioambientais e que estão acontecendo, que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente desconhece, mas elas existem e elas estão acontecendo. Então, é importante a gente ter essa ideia de que as coisas também estão melhorando, de que existe uma busca também, uma mudança, não só em relação às empresas, em relação ao governo, mas em relação à sociedade como um todo. A própria sociedade está cada vez mais consciente em relação à sua responsabilidade em relação ao meio ambiente. Agora nós vamos ver a nossa situação problema 3, que é a questão do modelo de gestão solidária. Então, o Juca e os demais integrantes da cooperativa, eles buscaram conhecer melhor a cadeia ambiental, para que, além de obter lucro, eles também fosse possível também manter um equilíbrio socioambiental e um convívio harmônico. Então, com isso, eles buscaram um curso online de gestão subsidiado pela própria cooperativa, que tem como objetivo o crescimento do agronegócio de todos, que todos se realize com sustentabilidade.
Então, o primeiro curso eleito foi como fazer para aproveitar o máximo a água. A decisão tomada pelos cooperados para o melhor aproveitamento e a gestão do agronegócio, ela está baseada na educação ambiental. E isso leva a um desenvolvimento sustentável do agronegócio iniciado por Juca. É uma questão, será que isso vai trazer ao desenvolvimento sustentável? Será que a educação ambiental, nesse caso, ela é representada pelo curso online realizado pelos cooperados? E os cooperados, eles poderão implementar técnicas novas no agronegócio? Então, são várias questões para a gente responder em relação a esse curso online, a essa busca dos cooperados por uma alternativa que vise também não só a questão social e econômica, mas também a questão ambiental. Então, vamos ver primeiro um conceito relacionado ao efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é agravado por atividades humanas relacionadas à queima de combustível fóssil, ao desmatamento, à utilização de fertilizante, ao desperdício de alimentos que elevam o nível de gases da atmosfera, desestabilizando o equilíbrio natural e gerando como consequência o aquecimento tão famoso que a gente fala tanto, aquecimento global, que também vai aumentar a temperatura do planeta, promovendo o degelo dos polos. Então, aqui, quando a gente pensa no meio ambiente, a gente pensa na degradação, na poluição, no efeito, no impacto que o homem traz para o meio ambiente. É importante, como eu já falei, pensar sempre que uma ação que traz um impacto para o meio ambiente, ela não fica apenas naquele local, ela vai provocando uma reação em cadeia. Então, por isso que existe a preocupação, por isso que o meio ambiente ele foi considerado patrimônio público da humanidade. Justamente por isso, o meio ambiente ele não é patrimônio de nenhuma empresa, de nenhuma organização. Ele é um patrimônio, foi considerado um patrimônio público da humanidade, justamente porque todos devem preservar, todos devem cuidar e exigir uns dos outros que isso se cumpra, Então, em relação a isso, nós temos a importância da educação ambiental. A educação ambiental, ela parte da reflexão das práticas socioambientais de prevenção de impactos ambientais e preservação dos recursos naturais, a fim de garantir que o meio ambiente ele não seja degradado de tal modo que ele vá comprometer o planeta. Então, essa aqui é uma foto bonita, que é de um adulto que está mostrando aí uma planta para uma criança. Então, pensando, então, na educação ambiental. Eu trouxe também aqui uma citação de Dias, que eu acho muito importante, que fala a respeito disso, que ele diz que o ser humano ele precisa modificar o quadro da insustentabilidade existente no planeta e, para isso, é necessário descobrir um novo estilo de vida, baseado numa ética global, procurando resgatar e criar novos valores e repensar e modificar os seus hábitos de consumo. Precisa se viabilizar, então, o desenvolvimento sustentável. E a educação ambiental, ela é um instrumento principal para processar essas transformações. Então, a importância da educação ambiental, a importância da gente trazer essa consciência desde cedo. Então, hoje nas escolas já é trabalhada a importância do meio ambiente, eles já têm, algumas escolas também plantam, fazem plantações de hortas, então as crianças cultivam ali, veem como funciona, a questão de se ter o contato com a natureza, de se
perceber a natureza, saber como funciona a natureza, porque às vezes a gente está tão distante disso, né? Não deixar a criança pensar que o leite vem da caixinha, né? Que o leite vem da vaca, pensar e entender como funciona esses aspectos da natureza. Então, a educação ambiental, ela tem um papel fundamental nesse sentido e não só em relação às crianças, nós adultos precisamos também dessa educação ambiental, até mais, eu digo, do que essa geração que está vindo, porque eu percebo que essa geração ela já está mais consciente, mais preparada. As crianças muitas vezes nos surpreendem, né? Eu tenho um exemplo, inclusive, dentro de casa. Meu filho, com 5 anos, ele resolveu virar vegetariano, né? E me pegou de surpresa. E ele vai fazer 9 anos. Então, ele manteve isso, apesar, né, da gente questionar por quê, e ele dizia que não precisava de matar nenhum animal para que ele pudesse comer e que ele não iria, né, ele seria vegetariano. Foi uma decisão dele. Então, a gente percebe, né, nessa nova geração uma nova forma de olhar também, uma nova forma de perceber. E a gente tem, então, eu trouxe para você a questão da pegada ecológica. Vamos ver? Perdão. A pegada ecológica sobre o planeta, ela trata de uma metodologia contábil ambiental que ela serve para avaliar o consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, que ela vai se expressar em hectares globais, que é o chamado GHA, permitindo comparar os diferentes padrões de consumo e a capacidade ecológica do planeta. Então, essa pegada, esse teste da pegada ecológica, inclusive, acredito que você tenha feito esse teste, depois você manda falando como foi, porque eu passei para você na aula atividade, para você realizar esse teste e verificar qual é a sua pegada ecológica. Então, nesse teste, você verifica, então, apresenta vários dados em relação ao seu consumo, ao seu perfil, e ele vai trazer qual é a sua pegada ecológica, o quanto você está impactando no planeta. Então, você tem aí, né, a questão de... tem várias perguntas lá relacionadas, que tipo de transporte você utiliza, quantas vezes por semana você consome certos tipos de alimento. Então, tudo isso é avaliado para ver qual é a sua pegada ecológica. É uma medida para verificar o quanto, individualmente, no caso nesse teste, a gente está impactando no planeta. Então, com essas informações, a gente consegue resolver a nossa situação. A decisão tomada pelos cooperados, ele vai resultar num melhor aproveitamento dos recursos, que vai levar a uma gestão equilibrada, resultando num agronegócio sustentável. A educação ambiental, ela vai levar a um conhecimento técnico e científico e que deve ser realizada numa linguagem que todos consigam entender. Então, no caso do curso online, ele pode ser considerado um passo para a educação ambiental e também é uma importante iniciativa de Juca e de todos os cooperados participantes do curso de aprender. Então, novas técnicas para poder aplicá-las a fim de preservar o meio ambiente. Então, você viu aí a importância desse curso online, a importância deles buscarem ali uma educação ambiental, o principal intuito de uma educação ambiental. E o curso que eles fizeram em relação a como utilizar melhor o recurso hídrico também foi uma escolha inteligente feita por eles. Então, com isso, a gente resolveu mais uma situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa.
Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Vamos conhecer então nossa última situação-problema? Com o crescimento do seu agronegócio, o Juca ele montou com seus vizinhos uma cooperativa para gerir os negócios e para adotar um modelo de gestão solidária, buscando um aprimoramento por meio da educação ambiental. Porém, isso não estava sendo suficiente, tendo em vista que foi preciso contratar empregados e cuidar da marca dos produtos para garantir a credibilidade no mercado. Para isso, eles procuraram uma consultoria de marcas, visando promover o consumo. A consultoria será que propiciar a retratação da imagem do agronegócio de Juca. E de que forma ela vai promover isso? Como que ela vai promover esse consumo consciente? Então, aqui, o Juca e os demais cooperados, eles também estavam preocupados com a questão da imagem da empresa. A empresa ela estava investindo na questão social, na questão ambiental, mas as pessoas sabiam disso, sabiam do que se tratava essa empresa, de como essa empresa funciona. Então, o Juca ele foi atrás então de uma consultoria para resolver essa questão da imagem empresarial. Então, vamos ver alguns conceitos. Primeiro, em relação à responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa, ela trata do conjunto de práticas e ações da empresa que vão beneficiar a sociedade e as corporações, criando programas sociais, trazendo benefício mútuo entre a corporação, a organização e a empresa, e a comunidade local, a fim de melhorar a qualidade de vida dos empregados e da população. Então, a importância da responsabilidade social corporativa, que hoje a empresa que ela tem a responsabilidade social corporativa, ela não pode olhar apenas para o objetivo do seu negócio, de gerar lucro. Ela deve olhar também para a sua função social. Como a empresa traz impactos para o meio ambiente e para a sociedade. A questão de como ela impacta numa comunidade, como ela pode ajudar aquela comunidade onde ela está inserida, ou se ela está trazendo algum tipo de impacto negativo, como ela pode trazer alguma coisa para compensar isso, buscar compensar esse impacto negativo naquela sociedade. Eu trouxe aqui, então, em relação a isso, os 6 temas básicos que foram indicados pelo ISO 26000 relacionados à responsabilidade social empresarial ou corporativa. Então, eles falam em relação à importância dos direitos humanos, em relação às práticas trabalhistas, a importância de você se preocupar com a questão trabalhista, o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente, com os recursos naturais, práticas de funcionamento justas, problemas do consumidor, como tratar os problemas do consumidor, e a questão da participação e o desenvolvimento da comunidade, como a comunidade vai participar, qual vai ser o impacto da comunidade, dessa relação da empresa com a comunidade. Então, em relação à função social, a gente tem aqui, quando a gente fala de função social empresarial, a gente tem que pensar na responsabilidade social mais a responsabilidade ambiental. E a partir disso, a gente tem uma imagem corporativa. A partir da junção da responsabilidade social
com a responsabilidade ambiental. Aqui eu trouxe um exemplo da empresa Natura, que é uma empresa muito conhecida, que fabrica produtos, que desde o início ela já se preocupou com a questão de produtos sustentáveis. Então aqui a gente tem, né, o slogan bom para você, bom para o planeta, e eles falam que a cada hora eles colocam em prática ações sustentáveis, fazendo a hora do planeta valer em cada uma das 8.760 horas do ano. Então eles falam que são uma empresa pioneira entre as empresas brasileiras de cosméticos a oferecer a opção de produto com refil, ou seja, você utilizar o mesmo refil, você não comprar quando acaba o produto, você comprar apenas, né, para abastecer esse refil. Somos uma empresa carbono neutro. O que quer dizer esse carbono neutro? Carbono neutro é uma responsabilidade que foi criada em relação ao meio ambiente a partir de 2010, que traz uma compensação às emissões de gases de efeito estufa. Então, todos os gases de efeito estufa que são emitidos por empresas, essas empresas que se associam a esse carbono neutro, elas fazem uma compensação, no caso, na recuperação de áreas verdes na Amazônia. Então, essa é uma importante, quando a gente fala de você diminuir o impacto que você traz ali para o meio ambiente, é um exemplo da empresa Natura, dela estar contribuindo, apesar, né, de você fazer quando você traz um ressarcimento daquilo que você está trazendo de prejuízo, tá? É como se você estivesse recompensando. Voltando lá, nós temos também os sabonetes em barra, que eles são 100% vegetais, e eles substituíram o álcool feito pelo álcool vegetal orgânico em todos os perfumes. Então, aí, um outro exemplo. Nós temos, então, também, que eu trouxe aqui, a questão do consumo consciente. O MMA, ou o Ministério do Meio Ambiente, ele trouxe 3 princípios que fala de 3 R's, que é a questão do reduzir, do reutilizar e do reciclar. E o Instituto Acatu, que é uma ONG, que desde 2001 ele trabalha em relação à conscientização e a questão da educação ambiental, ele sugeriu um novo R, mais um R para o Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente ele acatou esse R e ele se tornou o primeiro R, que é o R do repensar. Então, a importância, né, disso, de você repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, quando a gente pensa num consumo consciente. Então, lá no nosso quadro, a gente tem algumas perguntas, né? Por que comprar? O que a gente vai comprar? Então, primeiro, por que comprar? Por que eu estou comprando isso? Eu realmente preciso? Então, essa é a primeira pergunta. Se você for sincero com a sua pergunta, provavelmente, na maioria das vezes, a gente não precisa, a gente já vai parar por aí. Algumas vezes pode ser que você realmente precise. Então, vamos lá. Continuando lá, o que eu vou comprar? Né? Que tipo de produto eu vou comprar? Também posso selecionar o tipo de produto que eu vou comprar, pensando também na questão dos recursos naturais e na questão social também. Como eu vou comprar? De que maneira eu vou comprar esse produto? De quem eu vou comprar? Quem são os fornecedores? Os fornecedores, eles são fornecedores, vendedores no caso, estou falando de consumidor. Esses vendedores, eles são empresas que se preocupam com o meio ambiente? São empresas que se preocupam com a questão dos trabalhadores também?
como eu vou usar esse produto? Qual a forma que eu vou usar? Usar da melhor forma possível para poder durar mais tempo o produto e que eu não tenha que trocar ele, né, tão rapidamente. E de que forma eu vou descartar esse produto? Como eu vou fazer o meu descarte? Qual a melhor forma de eu separar, de eu colocar, né, rejeitar esse produto sem comprometer o meio ambiente? Então, aí é uma forma da gente pensar, da gente compreender, olhar para a questão do meio ambiente de forma consciente. Ninguém está dizendo aqui que a gente não pode consumir ou que não deve consumir, mas é um consumo consciente, é uma forma de se consumir pensando realmente se eu preciso daquele produto, que tipo de produto eu vou comprar, se é um produto que economiza mais energia, a gente tem, né, os selos, se é um produto de uma empresa idônea, de uma empresa que se preocupa com a questão, né, ambiental, como você viu o exemplo que eu trouxe aí da Natura, que pratica ações sustentáveis. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então, com isso, a gente consegue responder aí o nosso questionamento. Para tratar com os consumidores dos produtos, por sugestão da consultoria especializada, foi indicada a criação de uma marca que retrate a ideologia do agronegócio de Juca, com garantia do meio ambiente e dos seus produtos, a imagem de credibilidade e o comprometimento com a qualidade, estimulando inclusive o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental do negócio desde o princípio. Então, aqui, portanto, a gente tem que a consultoria, sendo especializada, ela vai tratar a questão de um modo direcionado a fim de promover a imagem do agronegócio, aliado à questão do consumo consciente. Então, a gente tem aqui, né, no caso do Juca, essa questão da empresa de consultoria que ele contratou, trazendo a imagem da empresa do Juca, mostrando para as pessoas que essa empresa é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com as questões sociais, porque muitas vezes a gente tem empresas que preocupadas e que o consumidor não sabe. Por que eu vou comprar dessa empresa e não dessa? Então, se eu sei que aquela empresa é uma empresa preocupada com o meio ambiente, preocupada com as questões sociais, eu posso sim decidir por optar por essa empresa. Então, com isso, nós resolvemos a nossa última situação problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, agora já resolvemos as nossas 4 situações. Eu trouxe uma nova situação em relação à economia do compartilhamento. Então, a economia do compartilhamento, ela é celebrizada com a onda dos serviços de compra coletiva e há 3 anos já ela tende a movimentar 335 bilhões por ano até 2025, de acordo com a PricewaterhouseCoopers.
Então, aqui tem um exemplo, você deve estar vendo a figura aí, com várias divisões na casa, cada uma com preço diferente. Então, a ideia de co-living que ele trouxe aqui é uma ideia diferente de se pensar numa economia de compartilhamento, diferente de co-housing, que você também já deve ter ouvido falar, já deve ter visto, que as pessoas, elas moram nas suas casas, mas elas utilizam um trabalho compartilhado. Aqui no co-living, a ideia é a pessoa alugar um cômodo com banheiro e que ela utilize os outros espaços, tanto de trabalho como espaços coletivos, de forma compartilhada. Então, é uma nova forma de se pensar o compartilhamento, incluindo também a questão ambiental, a questão social. Então, ali você tem um compartilhamento, você vai ajudar na preservação do meio ambiente, você vai minimizar o impacto para o meio ambiente e você vai economizar também nos recursos. Então, você vai estar utilizando ali o mesmo espaço. Isso também ajuda na questão de resolver problemas relacionados à moradia urbana, né? Que é a questão do adensamento demográfico e espaços para que você possa utilizar e trabalhar. Então, também uma forma de ajudar nessa questão. Então, é uma nova forma de se pensar. A gente tem também, que ficou bem conhecida, a questão do Airbnb, que é um site de que você faz a sua viagem, um aplicativo que você aluga espaços de pessoas que você pode, inclusive, alugar ou alguns cômodos apenas, ou você escolhe e opta por alugar o espaço todo de um apartamento ou de uma casa residencial. Inclusive, é um serviço que eu já utilizei e que você pode pagar um preço inferior, muitas vezes, a um hotel e ter ali tudo que você precisa num local, numa casa, num apartamento, tem toda a infraestrutura que você precisa. Então, agora eu vou dar um tempinho para perguntas, você pode enviar suas perguntas e eu retorno em seguida.
Bom, um comentário aqui da aluna Letícia, de Redentora, Rio Grande do Sul, respondeu sobre a pegada ecológica. Então, a Letícia falou que gostou da calculadora, que é diferente do que ela conhecia de testes, e parabenizo a Letícia porque ela também falou que o resultado dela foi um resultado positivo, que ela já tem uma preocupação com as questões do meio ambiente. Um outro comentário aqui das alunas da turma de Arapiraca, que comentam que após o aprendizado da disciplina, elas estão com uma visão mais crítica em relação ao que vem na televisão ou redes sociais, principalmente quando relacionado ao tripé que eu mencionei em aula, meio ambiente, sociedade e economia. Muito bem, tem mais aqui algum comentário? Não? Então, agradeço pela participação. Agora nós vamos ter um momento do Kahoot, que você vai interagir também. Eu vou abrir aqui o Kahoot para você acessar. Então, alguns já acessaram. Para você acessar o kahoot.it e você tem aí o código para você colocar 871644. Então, pessoal, vou dar um tempinho para vocês entrarem. A professora vai ter que começar o jogo, porque senão a gente não vai conseguir finalizar. Então, o pessoal pode ir entrando aí enquanto eu começo. Então, a primeira pergunta: trata-se de um negócio social que vai de encontro à satisfação das necessidades sociais. Então, nós temos a opção empreendedorismo social, empreendedorismo ambiental, economia criativa e economia compartilhada. 56 já responderam, o pessoal está bem rápido aí para responder. Está acabando o tempo, temos 30 segundos. 27, 26, 84 já responderam. 16, 15 segundos, está acabando. 10 segundos. Muito bem, 63 acertaram. Empreendedorismo social. Primeiro lugar, Russas. Segundo, Vero Anastácia. Esse aqui eu não vou saber dizer. E Mef Moraes. Novas formas de organização de produção, busca a igualdade social e o pleno emprego. Economia criativa, economia compartilhada, economia verde ou economia solidária. Muito bem, 81 já responderam. Está terminando o tempo. 30 segundos. 25. 95 respostas. Lembrando que ganha quem responder corretamente, mas também de forma mais rápida. Acabou o tempo. 58 acertaram, parabéns, economia solidária era a resposta. E nós temos aqui no pódio Russas, nós temos aqui Anastácia. Nossa, nós tivemos um empate aqui, Anastácia e Russas com 1951 pontos. Então, estão de parabéns, estão todos de parabéns. Obrigada pela participação.
Nós estamos finalizando então as nossas aulas. Foi um prazer estar com vocês e desejo tudo de melhor para a sua vida e já vou sentir saudades de vocês, tá?